retornando ao programa Mais Saúde, você observou que não tem propaganda comercial? Por quê? Porque a Canção Nova vive exclusivamente da sua generosidade. Por isso que nós temos todos os meses o projeto Dai-me Almas 100%. Então, Dani, eles pegam assim, mês agora que entrar, eles vão ver todas as despesas do mês, vai dar um valor e aquele é o 100%. E a gente vai confiando na providência divina, né? E no algo a mais que todo mundo consegue fazer e vamos lá, né? Todo dia a vencer aquele dia. E a gente pode fazer uma diferença. Então, cada um faz naquilo que pode. Então, a diferença que eu estou conseguindo fazer é o seguinte. A gente negociou com a Loyola, que é a nossa editora, principalmente a minha, o Dr. Rock também edita pela Canção Nova, enfim, pela Gaia, mas a gente negociou o quê? Que os livros nossos, principalmente os meus, vendidos aqui para a comunidade, eles vão reverter um lucro muito, muito, muito interessante. Então, aqui fica a dica. Quer comprar em outro lugar? Sem problemas, lógico, tem o pessoal porta a porta, mas entra lá no Davi e compre o seu exemplar através aqui da comunidade Canção Nova, porque você vai estar realmente fazendo a diferença no projeto Dai-me Almas, tá? E fora que você vai fazer a diferença na saúde de um monte de gente, porque esses programas são uma coisa, né? Então, Dani, você estava falando no programa, no anterior, no bloco, sobre, nós estamos falando dos brancos, mas os brancos, falando da couve-flor, a couve-flor faz parte de uma família chamada? Brássica. E no livro Alimente Bem Suas Emoções, eu separei toda a família das brássicas, que está aqui no capítulo, família dos repolhos e couves. O que tem essa família de tão bacana? O nome são glicosinolatos, né? Não são eles diretamente que têm ação, que a gente coloca principalmente como protetora contra o câncer e na detoxificação. Então, toda vez que a gente consome alimentos industrializados, com corantes, com conservantes, ou que a gente está num ambiente muito poluído, enfim, né? Ou medicamentos em excesso, o fígado ele tem que detoxificar isso, ou seja, ele tem que transformar essa molécula e mandar embora, via fezes ou via urina, né? E as brássicas, elas fazem com que esse processo seja melhor, né? Elas potencializam esse processo de detoxificação. Então, esse é um ponto importante. O outro que a gente comentou é na prevenção do câncer. Então, os derivados dessa hidrólise dos glicosinolatos... Quebra, né? Exatamente, você rompe e cria vários metabólitos, né? Por aumentar essa detoxificação, então, o nome da enzima é glutationa S-transferase, que trabalha melhor, previne o câncer. Mas aí tem que consumir todos os dias. E não só uma vez por dia. São de 3 a 5 porções por dia, né? Mas, gente, não é difícil. Dá para consumir. Então, o que são as brássicas, né? Os brócolis, a couve de Bruxelas, que é uma bomba atômica contra... Muito nutriente concentrado. Nossa, é o máximo. Então, você tem as couves, a couve-flor, você tem a mostarda, você tem o nabo, você tem o repolho roxo ou radicho, a rúcula, o repolho também, né? O repolho branco, exatamente, que está por aqui. Enfim, resumindo, vamos então falar de 3 porções numa refeição. O que poderia ser num dia inteiro? Tá. Então, nós temos café da manhã. Só para explicar o que seria uma porção, né? Por favor. Se for cru, é 1 xícara. Né? De chá. De chá. Não é tanto. E se for cozido, é meia, porque você concentra mais, né? Então, aquele famoso suco verde que a gente falou já seria a porção da manhã, por exemplo. Perfeito. Né? No almoço, poderia colocar rúcula junto com a salada verde, já seria a segunda porção, então 1 xícara de rúcula, né? E no jantar poderia entrar depois com couve de novo, ou com brócolis. E couve-flor. Exatamente, couve-flor, a couve de Bruxelas. Que você vai alternando, né? A gente está dando só uma sugestão, mas você pode ir potencializando. Falando de glutationa, o que temos em relação a ela no abacate? Aqui na frente, exatamente, né? O abacate é o alimento mais rico em glutationa que existe. Todas as frutas têm. Se ele é o mais rico, significa que ele faz o que melhor? Na detoxificação, ele atua também, fora ação antioxidante, porque a glutationa em si é o principal antioxidante celular que a gente tem. E esse está prontinho ali? Está prontinho, porque a gente consegue fazer síntese endógena a partir dos precursores que são aminoácidos, né? Mas aqui está pronto e o organismo absorve dessa maneira, com um veículo que possibilita essa absorção.
que são as gorduras com vitamina E que tem ação adicional. Então, é o pacote completo. Eu sou fã Dani, do abacate. pois é, eu estava pensando assim, tudo bem que pelo abacate ser lipossolúvel, a gente não precisa comer todo dia. Mas se comer todo dia um abacatinho não vai fazer mal, né? Tem problema algum. Não, e ele é tão versátil que ele dá doce e salgado. Ele é neutro, né? Ele combina muito bem. Eu Não, adoro. sensacional. E para Perfeito. terminar, a família dos brancos, fala um pouquinho para nós das suas batatas. Essa mulher adora batata. Um tubérculo é com ela mesma. Olha a sua batata. Exatamente. Então, a batata, a gente até comentou no programa outra vez, É. que ela é o alimento, e pode ser essa batata mesmo, a batata inglesa, que mais traz saciedade, né? Então, tem muita gente que não come para não engordar, mas na verdade ela contribui para o emagrecimento, porque você fica mais saciado. Né? Agora, pensando do ponto de vista de nutrientes, ela tem muito potássio. Né? E a gente precisa ingerir mais potássio porque a gente ingere muito sódio, né? E um faz o oposto do outro. Então a gente tem que diminuir um pouco o sódio e aumentar o potássio. A batata esse é potássio riquíssima em potássio. Favorece o que no corpo? Na verdade, assim, ele faz o equilíbrio do sódio, né? Então, quando você consome muito sódio, você tem retenção hídrica. O potássio ajuda a eliminar isso, pensando só no equilíbrio hídrico, mas ele atua na contração muscular, né? Então, batimento cardíaco é dependente de potássio, toda a movimentação de íons, você tem uma bomba que é sódio, potássio e ATPase, para manter gradiente entre as células. Então, assim, é essencial para a vida. E a gente consome muito menos do que deveria. Exato. Eu gosto da batata por isso. Ela traz saciedade, tem potássio, tem fibras também, né? E uma quantidade até parecida com a batata doce, é um pouquinho menos, mas não perde tanto assim. Tá, né? e pode comer a casca? Pode comer casca, se for bem lavado, Tá. se for orgânico, não teria problema nenhum. Então nós tá? temos os tubérculos que à noite são grandes aliados, né, para nos dar saciedade, que seria a mandioquinha também, a batata doce e tal. Mas tem uma batata que nós amamos, né, batata Yacon, que aí exatamente. ela pode entrar com uma fruta Antes da refeição. antes da refeição. Exatamente, ela tem muita inulina, né? Até chamam ela do primo pobre da batata, porque é um nome que ela não merece, né? Não. Ela não merece de forma alguma, mas vem em relação ao teor de carboidrato, porque ela tem muito menos carboidrato e muito mais água, você vê isso claramente, né? E ela é consumida crua, então dá para até misturar numa salada de frutas, ela tem um gosto como se fosse uma pera, É né? crocante. Exatamente, e entrar como fruta no mesmo. meu outro livro que eu escrevi com o chefe Renato Calef, Escolhas e Impactos, ele teve a genialidade de fazer batata Yacon sauté. Que delícia! É uma mesmo. delícia. Excelente. Então, ai não, É muito genial. versátil. Não, né? é muito versátil. Exatamente. E tem estudos mostrando que o pessoal que tem diabetes, se comer antes das principais refeições 100 gramas da batata Yacon, seja ralada, só tem que tomar cuidado que ela fica pretinha logo, né? Você tem que consumir na hora, colocar né? limãozinho assim. Né? Exato. Então, você comendo 100 gramas, que aí pode ser o quê? Você pode pôr num suco até, Sim. você pode, assim, Comer como ralar, fruta. comer como uma fruta. Você vai ter benefícios incríveis justamente no retardo desse açúcar daquela refeição indo para o sangue. A resposta glicêmica cai. E isso é tudo que a gente quer. A gente não quer ter picos de hiperglicemia, muito menos o diabético, que já não tem essa situação controlada. Exato. Né? Então, é bem indicado também. Né? E para encerrar com chave de ouro, gente, eu quero trazer uma família, que é o seguinte, já tinha feito o livro, tarararararã, e eu me sinto, depois que eu li eu já era assim preocupada com o aquecimento global, o planeta, a gente que batalha pelos orgânicos, aquela coisa toda. Mas eu realmente estou procurando fazer as pessoas entenderem que proteína animal é acompanhamento, Perfeito. não é prato principal. Eu, inclusive, coloquei 2 tabelas que estão bárbaras, onde você tem os alimentos em ordem decrescente de gordura saturada, que é pró-inflamatória, assim, vamos dizer, sim. e de proteína. Então, para o ótimo. pessoal também sair escolhendo em 100 gramas, porque a gente não precisa comer mais de 100 gramas. Sim, perfeito, né? E a Dani depois vai contar que se a gente come mais de 20, 30 gramas de proteína, não estoca e favorece. Você pode aumentar até a síntese de gordura, né? Então, assim, tem a quantidade certa. Exato. Para tudo. Então, Aí eu falei, gente, os cogumelos. Cogumelos, eles são uma fonte de proteína enorme. Tem
tem compostos bioativos, né? Tem flavonoides, né? E tem macronutrientes também, que são proteína e fibra, principalmente. E essa fibra é uma fibra pré-biótica, o seu intestino ama. Só que cogumelo não é planta nem bicho, é uma categoria ali no meio desses dois. Exato. E o que eu estava pensando de escrever para facilitar o vocabulário em relação aos compostos bioativos para falar dos fitoquímicos, quando entrou o cogumelo, teve que mudar tudo, eu pedi socorro para Dani. E agora? Ela falou, pois é. Então, coloca os compostos bioativos e eu fiquei super feliz. Sim. Então, à noite, uma bananinha também vai bem, com uma canela, num forninho micro-ondas que a gente fez as pazes com forno de micro-ondas também, né? Lembrando, então, que se eu tiver que optar por um suco, que o suco de laranja é realmente o que cai melhor pela ação anti-inflamatória, que foi um estudo, depois que a Dani vai falar sobre ele com a gente. Enfim, Dani, eu acho que a gente conseguiu passear um pouco por tudo, né? Exatamente. Alguma coisa que a gente, assim, de repente não falou? A gente não falou do gengibre. Ah, meu Deus. O gengibre, eu vou dizer uma coisa. O gengibre... Eu coloquei em tudo, mas a gente não falou dele. Gente, eu não coloquei únicos temperos que entraram como você tendo o direito de assinalar cor, é o alho e a cebola. Para quê? Para você parar de estar consumindo tempero pronto e porque eles têm propriedades incríveis, que a Dani vai falar um pouquinho. Mas eu tirei um pouco algumas outras coisas para favorecer outras. Então, nesse livro, pode ser que depois a gente mude de ideia, realmente não entrou gengibre, não entrou hortelã, porque senão você vai me pegar uma água, tirar uma rodela de gengibre, botar na água e vai dizer que consumiu amarelo. Ou então consumiu um verde com uma folhinha de hortelã. Ele não é assim. Conta na nota, mas pode colocar, né? Sim, exatamente. E o que você tem para falar do gengibre? Então, o gengibre ele tem uma ação interessante anti-inflamatória, é o gingerol e chagal, o nome dos compostos que ele tem, e também termogênica, né? Então, claro que ele não vai emagrecer sozinho, mas aqui já está fazendo tudo direitinho, pode dar uma ajudada, né? Então, fazer um suco verde com gengibre, só tem que lembrar que ele irrita a mucosa. Então, quem tem gastrite, assim por diante, não é interessante consumir. Tá. Agora, se não for essa pessoa, dá para colocar também. Pessoa com mucosa intestinal também comprometida, melhor não usar, né? Melhor não usar, exatamente. Quem está com a mucosa comprometida não é uma boa opção. Tá certo. Para as outras pessoas, sim. Ai, gente, gostaram? Eu amei. Dani, dá seu contato, por favor. Tá bom. E depois que você der o contato, eu vou só pedir para você fechar um assunto. Tá certo. Vocês podem entrar na minha página, então, que é www.danielaseixas.com.br. Aí lá está o contato da clínica, meu contato, e-mail, tudo que precisar. E outras coisinhas muito interessantes. Eu convido todos a entrarem. Obrigada. Dani, a gente está encerrando, mas só para fechar. O que o alho e a cebola têm de tão fantásticos? Eles têm o que a gente chama de compostos organosulfurados, né? Que tem efeito também antioxidante e anti-inflamatório e previne contra doenças cardiovasculares. Mas para isso você tem que picar antes e esperar 10 minutos para poder usar. Dani, Exatamente. obrigada. Obrigada a você, Olha, gente. foi ótimo. Obrigada. Tá? Gente, um encanto esse programa. Eu convido você a fazer o desafio do bem e passar, né, a sua experiência de como foi, tá bom? Espero vocês no próximo Mais Saúde.